Olá, monges de sofá! Bem-vindos de volta ao Monge no Sofá. Eu sou a Julie, sua companheira de almofadas, que confesso, já passei uma tarde inteira assim, tentando responder aquela mensagem mal educada num grupo de WhatsApp com uma calma zen assim, sabe? Só para acabar digitando e apagando seguidamente 300 respostas sarcásticas enquanto imaginava um par de cenários apocalípticos contemplar aquele ser. Sabe quando alguém ou alguma situação te tira do eixo e você, um ser evoluído, quer sim ser compassivo, mas sem virar capacho? Pois é, Buda não fazia parte de grupos no WhatsApp, mas ele sabia que lidar com pessoas e situações difíceis exige compaixão alinhada com sabedoria, sem ficar inerte frente ao mal. Hoje, com a sabedoria dos grandes mestres, nós vamos explorar como navegar esses desafios com leveza, humor e, por que não, um cafezinho fresco na mão? Prontos? Para subir no sofá e manter a calma sem ser pisoteado? Então, no nosso 30º episódio, nós vamos mergulhar em como o budismo nos ensina a lidar com pessoas e situações difíceis no cotidiano e se ter compaixão significa ficar parado diante de quem faz o mal. Bora então refletir sobre como agir com lucidez e sabedoria mesmo quando o coleguinha te inspira a criar os piores cenários e até sonhar com um apocalipse zumbi? Porque, né? Quem nunca quis responder uma grosseria com um emoji de unicórnio e depois sair correndo? Bora, monges de sofá! Tá, Julie, compaixão com pessoas difíceis. Parece quando você tenta sorrir pro amigo que te interrompe o tempo todo, mas por dentro você tá lá, planejando a vingança perfeita. Mas calma, compaixão no budismo não é sinônimo de passividade ou de ser um tapete. Compaixão não é deixar que pisem em nós, mas é a capacidade de conseguir enxergar o sofrimento por trás das ações difíceis dos outros e, a partir dessa compreensão, agir com sabedoria para beneficiar a todos, sem reforçar o mal e sem agir a partir dele. É, sim, um equilíbrio delicado entre um coração aberto e uma ação consciente, sem ser inerte diante do que é prejudicial. No 12º episódio, nós transformamos o ódio. No 3º, nós cultivamos a bondade. Aqui, compaixão é um equilíbrio entre coração aberto e ação consciente. A compaixão, ou karuna em sânscrito, dentro do contexto budista, é o desejo de que todos os seres se libertem do sofrimento. No entanto, essa compaixão é sempre acompanhada de prajna, sabedoria.
porque não se trata de tolerar aquilo que é intolerável ou de se submeter a abusos. Muito pelo contrário, a sabedoria nos permite discernir a melhor forma de agir para aliviar o sofrimento, tanto o nosso quanto dos outros. E isso pode sim significar estabelecer limites claros ou tomar atitudes firmes. É como um médico que, por compaixão, precisa fazer uma cirurgia dolorosa para curar uma doença grave. A ação pode parecer dura, mas a intenção ali cortando, mexendo, arrancando é pura e benéfica. Da mesma forma, pense, por exemplo, em uma mãe que de repente vê ali o filhinho se pendurando perigosamente em uma janela. Ela não pode simplesmente falar com suavidade e esperar que ele obedeça, porque o risco é imediato e mortal. Então ela o puxa pelo braço de forma rápida e vigorosa, talvez até deixando o pequeno assustado ou machucando um pouquinho a pele sensível. Mas ela faz isso movida por um único impulso, o de salvar a vida da criança. A firmeza externa nasce do cuidado profundo. Muitas vezes, aquela pessoinha que age de forma complicada, sabe? Ela tá presa em seu próprio sofrimento, ignorância, ira. E conseguir enxergar isso nos permite responder a esses gestos com menos reatividade e com mais clareza. E sim, eu sei que é um desafio e tanto. É muito mais fácil falar do que fazer. A compaixão aliada à sabedoria nos convida a sair desse ciclo vicioso. O 14º Dalai Lama, ele diz que compaixão é desejar que todos os seres se libertem do sofrimento, mas com sabedoria, para não reforçar as ações prejudiciais. O Lama Padmasambhava, ele diz que ter compaixão com as pessoas que nos desafiam é ver a confusão que prende elas, sabe? E a partir disso, a partir desse discernimento, agir com clareza para dissolver o sofrimento sem se perder. A minha clareza, Lama, é tipo um rascunho de e-mail que eu reescrevo 10 vezes para não soar ríspida e mesmo assim, às vezes, eu clico em enviar a versão errada. E outro dia mesmo, fiquei muito pistola porque meu vizinho querido deixou o lixo na calçada errada, como se ele tivesse sabotando o meu zen. A compaixão nos ensina a ver a ignorância por trás disso tudo, sem deixar com que a gente se transforme num capacho. E essa ideia de não ser passivo é central. Por exemplo, o mestre Lama Yeshe conta que os Budas e Bodhisattvas têm ainda mais compaixão por aqueles que são bem difíceis assim, aqueles que criam mais karma negativo porque eles estão mergulhados em um sofrimento ainda maior. É como olhar para alguém que está gritando, esgoelando, e ao invés de sentir raiva, pensar, nossa, quanta dor essa pessoa deve estar sentindo para agir assim. E de forma alguma isso justifica a ação, sabe? Mas isso muda a nossa perspectiva. E aí,
com essa lucidez, nós podemos usar o que no budismo se chama de meios hábeis, ou upaya. Às vezes, o meio hábil é uma conversa firme. Outras vezes, é colocar um limite. E às vezes é, sim, simplesmente se afastar. Ser compassivo não é se anular. É agir com inteligência e com o coração aberto. Então, o que é que são esses meios hábeis? Parece nome de curso de RH, não é? Seja um líder de sucesso com os nossos meios hábeis de comunicação. Mas não, calma lá. No budismo, upaya é a arte de adaptar a nossa resposta compassiva a cada situação em particular. É a inteligência do coração em ação. É a habilidade de ser um desperto e adaptar a sua mensagem para cada situação. E a boa notícia é que nós não precisamos ser o Buda para usar essa ferramenta. Claro, o Buda era um mestre nisso. Ele não tinha um script pronto. Por exemplo, para um discípulo super apegado, ele podia falar de impermanência. Para um intelectual, ele usava a lógica. A ideia é que os ensinamentos são como uma espécie de jangada. Eles servem para atravessar o rio, mas aí, depois que você chega na outra margem, você não carrega a jangada nas costas. Isso quer dizer que a forma não é o mais importante. O que importa é o resultado, a libertação do sofrimento. Tem uma parábola incrível no Sutra de Lótus que ilustra isso sobre meios hábeis de forma incrível. É a história da casa em chamas. Imagina uma casa pegando fogo. E lá dentro dela tem várias crianças brincando, super distraídas, sem nem notar o perigo. O pai, do lado de fora, grita: Saiam, meus filhos, a casa tá pegando fogo. Mas as crianças, absortas nas suas brincadeiras, nem ligam. Então, o que é que ele faz? Ele usa um meio hábil. Ele grita: Crianças, venham aqui para fora. Eu tenho aqueles brinquedos que vocês sempre quiseram. Lá naquela época, né? Eram carrinhos puxados por cabras, por cervos e por bois. E aí, na história, as crianças saem correndo de dentro da casa, animadíssimas. E aí, quando elas chegam lá fora, o pai não dá a elas 3 carrinhos diferentes, mas um muito mais maravilhoso, puxado por bois brancos e todo enfeitado com joias. E o ponto aqui é, o pai não mentiu. Ele usou a linguagem que as crianças naquele momento entendiam com o escopo de salvá-las. O objetivo não era dar os carrinhos, os brinquedos que elas tanto queriam. Era tirá-las de dentro da casa que estava pegando fogo. E aí, uma vez que elas estão salvas, elas receberam algo ainda melhor. Isso é upaya. É a compaixão inteligente que se pergunta: o que é que funciona aqui e agora, especificamente com essa pessoa? No nosso dia a dia, isso se traduz em coisas muito práticas. Por exemplo, com aquele seu tio
que só fala de política na mesa do almoço, causando indigestão em todo mundo. Ao invés de entrar numa discussão sem fim, um meio hábil pode ser gentilmente e de forma sutil mudar de assunto, perguntando sobre o time de futebol dele, sobre algo que ele gosta, assim, sabe? Que vai animá-lo. Ou então com um colega de trabalho que é muito inseguro e vive pedindo validação. Ao invés de só dizer, tá bom, um meio hábil aqui pode ser, em um momento oportuno, elogiar uma tarefa específica que ele fez bem, dando um reforço genuíno que o ajuda a construir uma confiança de verdade. E não é manipulação, porque aqui a intenção é genuinamente benéfica. É a compaixão saindo do piloto automático e se tornando uma arte. Lidar com pessoas difíceis é como tentar consertar um liquidificador em casa sem ter instruções para isso. Desmontando e remontando peças sem certeza de como é que elas se conectam. Exige paciência e um olhar criativo. Com a prática de mindfulness, nós podemos responder com calma, sem reagir com raiva ou passividade. Nós usamos a compaixão com limites claros, porque compaixão não é aceitar o mal e sorrir, é agir para dissolver o sofrimento sem criar mais conflito. E a prática de lidar com pessoas e também com situações difíceis envolve o desenvolvimento de outras qualidades, como a paciência, Shanti, a tolerância e a equanimidade. E aqui é importante notar que não se trata de suprimir as nossas emoções, mas de reconhecê-las e transformá-las. Quando alguém nos provoca, a primeira reação pode ser de raiva ou de frustração. Só que aí, ao invés de nos deixar levar por essa primeira reação e agir a partir dela, o budismo nos ensina a pausar, observar essa emoção e aí, ao invés de reagir impulsivamente, escolher uma resposta mais hábil. E isso pode significar não dizer nada, ou dizer algo que seja construtivo e não aumente o conflito. É como, por exemplo, quando você está tentando resolver um problema super complexo no trabalho, e aí, ao invés de surtar, você respira fundo, analisa a situação e busca uma solução criativa. A paciência, ela nos permite ver além da superfície e entender as causas do comportamento do outro, que muitas vezes nasce do sofrimento dele. E ter essa compreensão nos ajuda a não levar as coisas para o lado pessoal e a manter a nossa paz interior. E calma, é um processo contínuo de aprendizado e de autoconhecimento. A monja Coen, ela diz que a compaixão é ouvir o outro com o coração, mas com a sabedoria de não se perder. Ah, monja, eu sou especialista em me perder. Esses dias eu fiquei super irritada, porque um amigo respondeu a minha mensagem assim, toda emocionada, com um ok, seco, tipo como se eu tivesse pedido a fórmula da felicidade e merecesse só um monossílabo. O Thich Nhat Hanh, ele
diz que ver o sofrimento do outro é capaz de transformar a nossa raiva em entendimento. No nosso 27º episódio, nós vimos como transformar o mundo com compaixão. Aqui, nós vamos aprender a transformar conflitos unindo compaixão e sabedoria. A paciência, a Shanti Paramita, não é uma paciência passiva de quem fica ali esperando sentado. É uma paciência transformadora. É a coragem de testemunhar as dificuldades, tanto as nossas como a dos outros, e usar isso como combustível para o despertar. É uma paciência feroz que consegue ver a luz nos outros, mesmo quando eles mesmos não conseguem ver. E aqui entra uma das ideias mais radicais e maravilhosas do budismo, do grande mestre Shantideva. O nosso inimigo é o nosso melhor professor. Nenhum amigo, nenhum guru vai nos ensinar tanto sobre paciência quanto aquela pessoa que aperta todos os nossos botões. O 14º Dalai Lama sempre repete isso. Nós devemos ser gratos aos nossos inimigos, porque eles são indispensáveis para a nossa prática de tolerância. Eu sei que parece uma loucura. Nonsense total. Mas pensem bem, quem mais nos daria uma oportunidade tão clara de ver a nossa própria raiva, o nosso próprio ego, a nossa própria falta de paciência em ação? É um treinamento intensivo e gratuito para o despertar. Um salve para todos aqueles que nos desafiam. Praticar compaixão com pessoas difíceis é tipo tentar flambar sem queimar tudo. A intenção é boa, mas às vezes sai fumaça. Thupten Chodron diz que o nosso ego nos puxa para reagir com raiva ou para evitar conflitos. E os dois dificultam a compaixão verdadeira. E os tropeços na prática da compaixão são inevitáveis e fazem sim parte do processo de aprendizado. O budismo nos ensina a não nos apegarmos à ideia de perfeição e a cultivarmos a autocompaixão e a resiliência. Quando nós falhamos em ser compassivos, ao invés de nos culparmos, nós podemos reconhecer a dificuldade, aprender com a experiência e tentar novamente. É como quando você está aprendendo a tocar um instrumento. Você vai errar algumas notas, e aí cada erro se torna uma oportunidade de afinar a sua técnica. A resistência da mente em lidar com o desconforto e a aversão ao sofrimento são obstáculos bem comuns. E a chave é a observação sem julgamento. Então, ao invés de reagir automaticamente, nós podemos criar um espaço entre o estímulo e a resposta, porque aí nós permitimos que a sabedoria surja. Essa pausa, ela nos dá a liberdade de escolher como nós vamos agir, ao invés de nós sermos arrastados pelas nossas emoções. E é um processo
um processo de descondicionamento de padrões reativos e de cultivo de respostas mais conscientes e compassivas. E se nós formos honestos, é muito mais fácil a gente se sabotar, achando que precisa ser uma espécie de guru iluminado para fazer de fato a diferença. E não precisa. A prática está na simplicidade. Aqui é fundamental aprender a rir de si mesmo, sabe? Outro dia eu estava tentando praticar meta, a meditação da bondade amorosa, e eu quis direcioná-la para uma pessoa que estava me trazendo muitos desafios naquele momento. E aí a minha mente, super rebelde, ao invés de repetir que você seja feliz, ela ficava pensando que você se mude pro Alasca e pare de perturbar a minha vida, criatura. Aí eu tive que parar um pouco e rir. A minha mente estava tão resistente, sabe, naquele dia. E tá tudo bem. A Pema Chodron, por exemplo, ela fala muito sobre usar a nossa própria confusão como um ponto de partida para entender a confusão dos outros. Se nós temos dificuldades, os outros também têm. O mestre Dzongkar Khyentse Rinpoche diz que amor e compaixão sem sabedoria podem se tornar uma forma de idiotice. Então, nós devemos lembrar de ser inteligente na nossa compaixão. E parte dessa inteligência é reconhecer os nossos próprios limites e rir dos nossos próprios tropeços. Lidar com pessoas difíceis com compaixão é como transformar uma tempestade em uma leve brisa. Exige prática e vai te trazer paz. Bora então com 2 práticas para trazer essa sabedoria pro nosso sofá? Primeiro, pegue um caderno ou o seu bloco de notas e anote uma interação que foi complicada. Pode ser uma discussão com o seu parceiro que insiste em deixar a louça suja na pia ao invés de comer e lavar. Qual é a dificuldade nisso? Ou então, uma atitude de alguém que te irritou, como aquele ser assim que fura a fila sem nenhuma vergonha na cara. Eu anotei quando fiquei brava porque um motorista me fechou no trânsito, eu tive que frear e a pessoa de trás ainda me buzinou como se a culpa fosse minha. E aí, escreva: qual o sofrimento tá por trás disso? Como que eu posso responder com compaixão e firmeza sem virar tapete? E aí, anote uma ação como ouvir com atenção, aprender a ter aquela fala que não seja violenta, sabe? Para conseguir estabelecer um limite com calma e bondade. Ou simplesmente respirar fundo e deixar isso para lá. E aí, vamos adicionar hoje um passinho a mais, inspirados na prática de Tonglen. Ao pensar na pessoa difícil, inspire a dor e a confusão dela. E ao expirar, envie a ela paz e clareza. Isso alinha com o ensinamento sobre agir com clareza que transforma as nossas pequenas guerras cotidianas em oportunidades de cultivar a paz dentro de nós. E se você, como eu,
descobrir que o seu diário está cheio de inimigos imaginários, não se preocupa. É um sinal de que você está seguindo rumo à clareza. Agora, bora nossa prática juntos? Vamos fazer uma pausa para uma prática que pode transformar a maneira como lidamos com as tempestades da vida. E não se trata de uma meditação para relaxar ou para se tornar um super-herói da paciência da noite para o dia. É uma prática para o mundo real. Para nós que às vezes queremos responder uma grosseria com mais grosseria. É uma meditação para encontrar a nossa força interna, a nossa clareza e a nossa compaixão. Mesmo naqueles dias quando tudo à nossa volta tá um caos. Então, encontre um lugar seguro e uma posição confortável, mesmo no seu sofá, na sua cadeira, aonde quer que você esteja. Não precisa de uma postura de lótus perfeita. Apenas se ajeite de uma forma que o seu corpo possa relaxar, mas que a sua mente possa ficar alerta. E você pode fechar os olhos suavemente ou apenas baixar o olhar. Hoje, vamos começar com 3 respirações profundas. Inspire pelo nariz, sentindo o ar preencher os seus pulmões e expire lentamente pela boca, aproveitando para soltar qualquer tensão que você esteja carregando. Agora, volte a respirar normalmente, apenas observando o ar que entra e sai do seu corpo. Sinta o ar nas suas narinas, o movimento suave do seu abdômen, sem tentar controlar a respiração, apenas observando. Agora, traga à sua mente uma pessoa ou situação que você considera difícil. Não precisa ser a mais difícil de todas. Comece com algo mais leve. Talvez um colega que te interrompe, um vizinho barulhento, ou aquela pessoa que sempre tem um comentário passivo-agressivo para te presentear. E visualize essa pessoa ou situação à sua frente.
Observe as sensações que surgem no seu corpo. Talvez um aperto no peito, um calor no rosto, uma tensão nos ombros. Mas apenas observe, sem julgamento. Essas sensações são energia, são reações do seu corpo. Elas não são você. Você é a consciência que as observa. Agora, vamos praticar meta, a bondade amorosa. Comece com você mesmo. Repita silenciosamente: que eu esteja em paz, que eu seja feliz, que eu esteja livre do sofrimento. Sinta essas palavras ressoando no seu coração, como uma onda de calor e acolhimento. Agora, estenda essa bondade para a pessoa difícil. Eu sei, pode parecer estranho e contraintuitivo, mas lembre-se, os nossos inimigos podem ser mestres. Eles nos dão a oportunidade de praticar a paciência e a compaixão. Então, visualize esse ser e repita silenciosamente: que você esteja em paz, que você seja feliz, que você esteja livre do sofrimento. Lembre-se, você não está concordando com as ações dessa pessoa. Você está apenas reconhecendo que, por trás da dificuldade, existe um ser humano que, assim como você, quer ser feliz e quer evitar o sofrimento. Como diz o mestre Thich Nhat Hanh, a compreensão é o outro nome para o amor. E ao tentar compreender o sofrimento do outro, nós transformamos a nossa própria raiva. Agora, vamos praticar o Tonglen, a prática de dar e receber. Ao inspirar, visualize que você está inspirando o sofrimento dessa pessoa. Inspire a raiva, a frustração, a ignorância dela. E ao expirar, visualize que você está expirando paz, clareza,
compaixão como uma luz brilhante que a envolve. Inspire a dor, expire a paz, inspire o conflito, expire a harmonia, inspire a escuridão, expire a luz. A mestre Pema Chodron nos ensina que, ao fazer isso, nós transformamos o veneno em remédio. Nós usamos o sofrimento como o caminho para a compaixão. Continue nesse ritmo por mais algumas respirações, inspirando o sofrimento e expirando a compaixão. Agora, deixe de lado a visualização. Apenas descanse na consciência do momento presente. Sinta a paz e a clareza que essa prática pode trazer. E lembre-se que você pode voltar a essa prática a qualquer momento, em qualquer lugar. É o seu kit de primeiros socorros para o coração. Agora, tome consciência do peso do seu corpo, as suas sensações, dos ruídos ao redor. E, quando estiver pronto, respire fundo uma vez mais. E lentamente abra os olhos, trazendo essa sensação de paz e compaixão para o resto do seu dia. Gange च यमुने चैव. Aprender a lidar com pessoas difíceis de maneira hábil, sem se transformar num tapetinho, sem ser violento, agressivo, nos guia para transcender o ódio, para cultivar a bondade e para vivermos de forma mais inteligente e adaptada ao mundo. A compaixão ativa, ela nos ensina a agir sem perder a nossa clareza e a nossa paz. Ela não é uma emoção passiva, é uma ação consciente que surge da sabedoria. É a capacidade de se colocar no lugar do outro, mesmo que esse outro seja difícil e totalmente diferente da gente, e de desejar genuinamente o bem-estar dele. E isso de forma alguma significa que devemos aceitar comportamentos prejudiciais.
apenas quer dizer que nós podemos responder a eles de uma forma que não gere mais sofrimento. É como um mestre de artes marciais que, ao invés de revidar um ataque com mais força, usa a energia do oponente a seu favor para desarmá-lo. A compaixão ativa nos permite ser firmes sem sermos agressivos e bondosos sem sermos ingênuos. É a arte de ser um colchão de paz, absorvendo o impacto sem se deformar. Então, bora um desafio? Hoje, quando alguém te irritar, seja um comentário grosseiro no grupo da família, ou uma situação injusta no trabalho, ou um hater anônimo na internet, pergunte: como posso responder com compaixão sem ser capacho? E compartilhe como foi. Eu quero saber como é que vocês estão transformando o mundo. Um ato de compaixão por vez. Bem, meus queridos ouvintes, lidar com pessoas e situações difíceis com compaixão e sabedoria exige equilíbrio, um esforço e paciência. Mas no final, nos traz paz e alegria genuína. Por hoje é só. Se esse episódio tocou você, compartilhe com alguém que precisa de um empurrãozinho para ser mais tolerante sem ser poliana. Até eu, que ainda brigo com mensagens mal educadas, tô tentando. Eu sou a Júlia e foi uma alegria dividir esse sofá com vocês hoje. Obrigada por permanecerem até aqui comigo. Até semana que vem e que os seus dias sejam cheios de sabedoria e os seus sofás cheios de compaixão e paz. Que esse episódio possa trazer benefícios a todos os seres.